Pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa aula 9 do curso de Segurança da Informação. E o objetivo dessa aula é passar as informações referentes, à arquitetura de segurança baseados no sistema operacional Linux, tá? Semelhante ao modo que nós fizemos nas duas aulas anteriores, explicando um pouquinho sobre a parte de segurança no Windows, onde que as senhas são gravadas, tal. Nós vamos ver agora voltado para o sistema operacional Linux. Tranquilos? Então vamos lá. Bom, o Linux, é um sistema operacional aberto, gratuito, e existem várias distribuições, que são comunidades que vão trabalhando aí na melhoria ou focando em objetivos específicos. Então, por exemplo, aqui nós estamos usando o Kali. O Kali, ele é um sistema operacional Linux que já vem com algumas ferramentas de segurança instalados, mas nada impede de você ter uma outra distribuição e fazer a instalação das ferramentas que você achar necessário. Tá? Então, existem centenas aí de distribuições, vocês podem dar uma olhada nesse site, e aí vai da questão de gosto de cada um para escolher qual distribuição vocês vão querer trabalhar. Trazendo um paralelo aqui do mundo Windows, imagino que a maioria das pessoas acabam migrando aí para o sistema operacional Windows, mas o que nós temos nos C2 pontos do Windows, no Linux nós vamos ter um diretório chamado diretório raiz, que é representado por uma barra. Outra diferença importante também, a barra no Windows, sempre a barra aí caída para a esquerda, e no Linux nós temos aí a barrinha para a direita. Então essa é em termos de navegação, já é uma diferença importante aí para vocês irem se acostumando. Tá? Independente da distribuição, pessoal, existe um comitê que faz a organização do sistema de arquivos. Independente da distribuição que vocês forem escolher, basicamente ela vai ter essa estrutura aí que eu estou mostrando para vocês. Lá em cima nós temos o diretório raiz, como eu disse, nós acessamos esse cara através de uma barra, e abaixo desse diretório raiz, alguns diretórios aí padrões, tá? Vou focar para vocês nesses dois aqui, um arquivinho chamado PESWD, que está dentro do etc, que está dentro do raiz, e um outro arquivinho chamado shadow, que também está dentro do etc, que está lá dentro do raiz, tá? Então, independente da distribuição, se você acessar o seu diretório raiz e pedir para ele listar o conteúdo, você vai ver algo parecido como isso aqui, tá? Tem aqui, uma pequena descrição aí dos principais diretórios, tá? Principalmente aí para quem não é do mundo Linux, mas fica aí como um manual para vocês, para vocês darem uma olhada ou eventualmente pesquisar outros materiais. Mas nós temos o diretório raiz, que eu mostrei para vocês, o barra bin, que são os binários, o barra dev, que são os devices, os dispositivos. Nós mexemos um pouquinho isso aqui na aula passada, lembra? Quando a gente executou um fdisk, ele mostra lá, barra dev, barra o nome do seu disco. O barra etc, normalmente arquivos de configuração, você quer alterar o IP, você vai entrar dentro desse diretório, eventualmente você instalar algum programinha também, ele vai ser o diretório de instalação padrão. Nós temos o barra home, que fazendo um paralelo aí com a estrutura de arquivos do Windows, seria como o C2 pontos barra users, seria o diretório padrão dos usuários. Barra MNT, pontos de montagens, o SBIN, os binários do usuário root, barra USR, enfim. Então aqui uma visão geral, como não é foco aqui do nosso curso, a parte de Linux, só mostrando para vocês
uma foto, né, uma visão geral aí da estrutura dos arquivos. Também, né, para dar uma pequena nivelada, que a gente vai mexer bastante no terminal, alguns comandos básicos de navegação, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com o Kali aberto, deixa eu acessar ele aqui, eu vou abrir o terminal. A gente tem, por exemplo, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, vamos lá. Então, o comando cd, né, você pede para ele mudar de diretório. Então, primeira coisa, né, onde eu estou? Seu comando para saber que o diretório vocês estão é o pwd. Então, eu estou aqui dentro do barra home barra Lucas. Esse diretório, pessoal, é o diretório padrão que sempre vocês vão cair nele, né? Obviamente, utilizando o nome de usuário de vocês. Então, dentro do barra home, você tem todos os diretórios dos usuários. Se você tem 10 usuários no seu sistema, você vai ter 10 diretórios ali dentro do barra home, né? Um diretório específico para cada usuário. Então, se eu quiser navegar, né, eu posso, por exemplo, cd barra, né? cd barra, ele me leva lá para o diretório raiz. Se eu executar novamente o pwd, ele me mostra onde que eu estou aqui no raiz. Vocês vão perceber, né, que dependendo do terminal que vocês estão usando, né, o bash, sh, enfim, ele vai te mostrar aqui onde que vocês estão. Então, esse til, ele é um caractere coringa que aponta para o seu diretório do usuário. Então, se eu fizer o seguinte, cd til, assim, ele vai me levar para o meu diretório home. Então, o cd til, ele é um atalho, né? O til é um atalho que aponta. Quando vocês verem o til, ele está simplificando para esse nome aqui, tá? Se eu criar uma pastinha aqui dentro e quiser acessar essa pastinha, né? Vamos supor que eu crio uma pasta chamada diretório 1. Basta eu acessar cd til barra diretório 1, tá? Então, esse nome grandão aqui, barra home, barra o nome do seu usuário, pode ser simplesmente substituído por um til, tá? Se eu digitar, por exemplo, cd enter, sem nenhum parâmetro, ele leva você também para o diretório usuário, né, para o diretório do seu usuário, e tem alguns outros caracteres, por exemplo, cd-, ele vai para o diretório anterior que você estava, né, seria um voltar aí. Se eu quiser acessar um diretório que está acima, né, por exemplo, eu estou aqui no barra home barra Lucas, eu estou dentro desse diretório, eu quero acessar o barra home. Poderia, né, uma forma mais colocar o caminho completo, cd barra home, ou simplesmente, né, ponto ponto, né, um outro caractere coringa que leva você para o diretório pai, né, o diretório que está acima da pasta do diretório que vocês estão. Beleza? Se eu der um ls aqui, ele vai me mostrar todos os diretórios. Se eu quiser ver informações mais detalhadas, no formato em lista, por exemplo, a gente pode usar aqui o ls-l. Outro comando bastante utilizado é o ls-la, né? O A é de all, de todos. Ele, inclusive, vai mostrar os arquivos ocultos. Tem aqui todo o diretório, vão ter esses dois caracteres aqui especiais, que o ponto ponto é uma referência para o seu diretório pai, e apenas um ponto final é uma referência para o diretório que vocês estão. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui dentro do home. Se eu quiser acessar o Lucas, né, vou acessá-lo aqui, ls-la. Tem algumas coisas aí, alguns arquivos, né? Os arquivos ocultos, por padrão, no Linux começam com um ponto final. Se eu executar esse mesmo comando sem o A, né, vocês vão ver aqui a diferença na saída dos comandos, tá? Então, o A ele vai mostrar os arquivos ocultos. Vou criar aqui uma pastinha temp, mkdir-temp, só para a gente brincar aqui um pouquinho dentro dela, tá? Então, vou criar um arquivinho aqui, sei lá, lucas.txt. Para a gente criar um arquivo, a gente pode usar o comando touch. Se eu der um ls-l,
está aqui o arquivo que nós acabamos de criar. E aqui, pessoal, tem umas informações interessantes, né? Quando a gente executa o "-l", no primeiro caractere que aparece aqui da linha, ele já vai te dar um indicativo se ele é um arquivo ou diretório. Se for um diretório, vai começar com a letra D, tá? Então eu sei que, por exemplo, esse vídeos aqui trata-se de um diretório. Esse menos trata-se de um arquivo. Existem outras N opções, tá, pessoal? Quando você tem um atalho, dispositivos de disco, mas para começo de conversa vamos armazenar, né? Vamos aprender que D é diretório e menos é o arquivo. E aí aqui na saída do arquivo, né? Na saída desse comando, a gente tem aqui uma sequência de algumas letras, né? Tá meio confuso aqui, mas para quem não é da área, essas informações aqui que são mostradas, né, são as permissões que você tem sobre o diretório ou sobre o arquivo. Então você tem aqui 9 posições de letras, podendo aparecer as letras RWX, sempre nessa sequência. Então você tem 9 posições, podendo aparecer ou não RWX, RWX e RWX. Tá? O R é leitura, o W é escrita e o X é execução. Aqui em cima ele está aparecendo, tá? Nos diretórios, né, sempre o X vai aparecer. Beleza, mas por que aparece 3 vezes, né? RWX, RWX, RWX. Lembrando que pode ou não aparecer. Nesse caso aqui a gente tem o R, o W não está aparecendo e depois o X. Nesse caso aqui a gente só tem o R, não está aparecendo o W e nem o X. As 3 primeiras informações que aparecem aqui, o RWX, são as permissões que o dono do arquivo tem sobre o arquivo, ou o dono do diretório tem sobre o diretório. Tá? Então, por exemplo, esse arquivo Lucas que eu acabei de criar, o dono dele pode ler e pode escrever em cima desse arquivo. Tá? Por que não aparece o X? Né? O X são as permissões de execução. Então, o Linux ele entendeu ali, como eu coloquei um TXT, o TXT não é um script, né? Ele é um arquivo texto. Então, ele já ignora aqui o arquivo para mim, mas eu posso, através de um comando chmod, change modifications, colocar esse parâmetro x aí, ó, ls-l. Agora eu coloquei o x aqui, tá? Mas não vai fazer muita diferença porque isso aqui não é um script, tá? Então, RWX são as permissões que o dono tem sobre o arquivo. O segundo conjunto aqui, RWX, que pode aparecer ou não, são as permissões que o grupo tem sobre esse arquivo ou esse diretório. Toda vez que eu falar arquivo, entendam também que poderia ser um diretório. E os últimos conjuntos aqui, né, RWX, são as permissões que os outros usuários do sistema têm sobre esse arquivo. Então, beleza. Então, a gente pode modificar essas permissões, né? Quem não tem muito conhecimento aqui desse comando, sugiro procurar um tutorial aí na internet. A gente trabalha aqui no formato octal, onde cada letra aqui tem um valor. O R tem o valor 4, o W tem o valor 2 e o X tem o valor 1. Você trabalha com esse somatório desses valores que eu acabei de falar, né? 421, 421, 421, RWX. Então, o 7, a única somatória possível é 4 mais 2 mais 1. Significa que eu estou ligando RWX para o dono. 4 é apenas o valor do R, tá? Então, esse 4 aqui do meio significa as permissões que o grupo terão sobre esse arquivo. E por último, né, também 4 aqui, são as permissões que os outros usuários terão sobre esse arquivo. Se eu quiser, por exemplo, apagar esse último R aí, colocaria aqui um 740, ls-l. Agora aqui, ó, sumiu esse R que aqui estava, né, justamente por causa desse 0, beleza? Então aqui eu estou passando meio correndo,
mas seria interessante, né, para quem não está acostumado aí com Linux, pegar aí tutoriais, né, comandos básicos aí de navegação no terminal, estudar e brincar um pouquinho aí com o chmod. O que mais que nós temos aqui, né? A estrutura em termos de níveis de diretório que esse cara tem, tá? Então, como eu só tenho, por exemplo, eu só tenho um diretório, né? Eu não tenho subdiretórios dentro dele. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Mkdir temp2. Se eu der um ls novamente, vocês vão ver aqui que o temp2, né, existem dois níveis de diretórios dentro dele. Essa é a ideia aqui, né? Que sempre que você não tiver nenhum diretório dentro dele, vai aparecer sempre um, tá? Aqui esse primeiro nome é o dono do arquivo, e sempre que você tem um usuário no Linux, tá? Você vai ter um grupo com o mesmo nome. Então, esse segundo nome aqui é o grupo que esse cara pertence. Tá? Então, o dono do arquivo tem RWX, ou seja, o usuário Lucas pode ler, escrever e executar esse arquivo. E quem faz parte do grupo Lucas só tem apenas leitura em cima desse arquivo. Qualquer outro usuário do sistema não vai ter nada, não vai conseguir ler, se tentar ler ou acessar esse arquivo, não vai conseguir. Beleza? Aqui é o tamanho do arquivo, né? Eu criei ele em branco e data de criação, tá? Se eu entrar dentro desse temp2, né, ls-la, tá vendo? O ponto é a referência a ele mesmo, então ele está a 2 níveis, e o ponto é o diretório py, né? Tá a 3 níveis na estrutura de arquivos aqui, ó, tá? Nessa fotinha. Beleza, né, pessoal? Feita essa breve introdução aqui de comandos básicos, né? Existem outros, verificação de IP, verificação de conteúdo, tal, remover arquivo, criar pasta, mas o objetivo desse curso não é comandos básicos Linux, tá? Então, passei rapidamente, mas durante a aula a gente vai estar visualizando alguns. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro arquivinho aqui importante para nós, né, é o etc/passwd. Esse cara aqui, né, ele vai mostrar, deixa eu ampliar um pouco aqui, todos os usuários do sistema, né, lá o usuário root e tal, tem aqui o usuário Lucas, que é o que eu estou usando, e ele tem aqui um formato específico, tá? Então, o cat, ele imprime o conteúdo de um arquivo, estou pedindo para ele imprimir o etc/passwd. Vamos dar uma olhada, né? O root, que é a conta administrador no Linux, né? Ele tem o ID e o GID. O que é o GID? É o identificador de grupo, como 0. Então a gente pode, se eu repetir esse comando aqui, dar um pipe grep root, o que é isso, né? O pipe, ele é um redirecionador, ele pega a saída desse comando, e se eu tivesse dado Enter ali, iria imprimir novamente. Então ele pega essa saída, que seria a saída aqui na tela, e joga como entrada nesse outro comando, que tem do outro lado do pipe. O grep é como se fosse uma pesquisa dentro daquele arquivo. E aí eu estou pedindo para ele pesquisar essa palavra root, e ele vai imprimir, caso ele encontre, a linha inteira que essa palavra se encontra, tá? Então, dentro do PSWD, ele tem essa estrutura aqui, né? Usuários, lembram que lá no Windows, né, a gente tem lá os RIDs, né? Os usuários são criados a partir do ID 1000. Aqui no Linux, né, algumas distribuições criam a partir do 500, outras a partir do 1000, não dá para a gente cravar. E eventualmente, pessoal, vocês podem escolher o ID que vocês querem para um determinado usuário, tá? Não é recomendável fazer isso, mas tem como você fazer, tá? E o comando ID,
né, ele mostra lá, o ID usuário aqui, né, nesse caso o Lucas, ele tem o ID 1000, então ele mostra o ID 1000 e o GID é o identificador do grupo. E todos os grupos aqui que eu faço parte, tá? Esse X aqui, que aparece logo após cada usuário, né? Estão vendo esse X aqui, né? No root vai ter também, aqui em cima, né? O primeiro. Ele indica que existe uma senha nesse usuário e as hashes dessas senhas estão em outro arquivo, que é o etc/shadow. Tá? Então, esse X indica que as hashes das senhas estão no etc/shadow. Então, fazendo um paralelo aí dos ambientes Windows e Linux, né? O arquivo SAM está para o Windows, assim como o etc/shadow está para o Linux. Tá? Se a gente acessar esse arquivo, a gente vai conseguir verificar as hashes. Nós temos aqui um delimitador dentro do etc/PESWD, que é os dois pontos, né? O X representa que está no etc/shadow, que eu acabei de falar, e a estrutura do etc/PESWD é essa aqui. Você vai ter o usuário, né? O identificador do grupo, alguns comentários, qual é o diretório home dele e o shell padrão. Tá? Então, se eu repetir aqui, né? O root, né? Esse X, hash dele está no etc/shadow, o ID dele, o GID dele, os comentários, né? Root, o diretório padrão. Lembrando que o diretório do root, ele não fica dentro do /home, tá? Ele é o único usuário ali especial do sistema que não fica ali dentro do /home. Ele tem um diretório direto dentro lá do diretório raiz, tá? E qual que é o shell padrão, né? O shell é essa telinha preta que vocês estão vendo aí. Existem vários, tá? O ZSH, o SH, o bash, enfim. Então essa é a estrutura aqui. Da mesma forma que nós temos o etc/PESWD, né? Nós temos aqui o etc/group, tá? Que é a mesma ideia, né? Você tem aí todos os grupos do seu usuário, e aí no nome de cada grupo, né, os usuários que fazem parte, beleza? Então aqui, pessoal, ó, só de curiosidade aqui, deixa eu abrir aqui um outro terminal, eu vou logar aqui com o root. Deixa eu ver se eu tenho uma senha aqui para o root, senão eu volto lá e crio. Espera aí, pronto. Aqui, ó, sudo pswd root. Vou criar aqui, ó, tor, que é root ao contrário. Beleza, então vou logar aqui novamente, ó, root e tor. Loguei como root, né? O hashtag aqui ele indica que eu estou logado com a conta root, tá? Não é recomendável fazer isso, tá? O símbolo do dólar, né, indica que eu não estou com uma conta root. Então agora eu coloquei uma senha na conta root através do comando aí pswd. Então, antigamente, né, pessoal, às vezes o pessoal perdia essa senha da conta root. Lembra na aula anterior que eu falei assim, olha, você tem lá acesso às hashes, eventualmente a gente pode ir lá e apagar a hash, né? É um processo bem barulhento e tal. E aqui nesse arquivo aqui no Linux, né? Como que se comporta? Se eu vim aqui usar um editor de texto, né? Vocês podem usar o Nano ou o VI, dentro do etc/pswd, vamos ver o que acontece, ó. Eu vou vir aqui e vou apagar esse X ali do root. Eu estou dizendo aqui para o arquivo, olha, não tem senha do usuário root. Vamos ver o que acontece, né? Lembrando que a gente tem que abrir como sudo, porque, né, o sudo é um comando, né, que vai executar o próximo comando com privilégios de administrador.
Se eu abrir aqui outro terminal e digitar root, ó, caí direto já no meu terminal sem precisar da senha. Tá? Então, cuidado, né? Aquela mesma história, né? Antigamente o pessoal perdia a senha de root, eles faziam isso, dava boot com outro sistema operacional e apagava o X desse arquivo etc pswd. Tá? Então testem isso aí em outras aplicações também, tá? Aqui só um detalhe, né? Se eu tentar acessar esse cara aqui sem o sudo, ó, ele vai me mostrar que é somente leitura. Estão vendo aqui? Então eu sempre preciso abrir esses arquivos especiais como o sudo e o usuário que eu estou usando tem que fazer parte desse grupo, tá? Lembrando que sudo também é um grupo. Então deixa eu voltar aqui e salvar. Então, primeira parte aí, né? Esqueci a senha de root, vocês podem fazer isso. Dar boot com outro sistema operacional, mesma receitinha que nós fizemos aí nas aulas anteriores, apaga o X lá, já era, tá? E as hashes das senhas, né, estão dentro desse arquivo aqui. Clear cat etc /shadow. Lá deu permissão negada, a gente usa o sudo. Primeira vez que você usa o sudo, né, ele vai pedir a senha. E aí, essa senha fica em memória aí por 5 minutos, tá? Então por isso que vocês vão ver, vocês viram eu digitando, depois não necessariamente eu tenho que digitar logo em seguida. A gente tem aqui, isso aqui é a hash, tá? Então nem precisa perder tempo em tentar quebrar, isso aqui eu acabei de criar a senha, é a hash da senha Tor, tá? É root ao contrário. E aqui no meu usuário Lucas eu coloquei a senha Kali, tá? Então essa é a hash aqui da senha Kali. Mas não é só a hash que tem aqui, tá? Tem alguma coisinha aqui que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Vocês vão perceber que a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente aqui. E só de curiosidade também, da mesma forma que a gente tem o etc group, nós temos o gshadow, que são as hashes das senhas dos grupos, né? Eventualmente você precisa aí de uma estrutura onde você tem que ter uma senha para um grupo. Tá? Então depois vocês dêem uma olhada nesse arquivo aí também. Antigamente, né, pessoal, não existia o etc/shadow. Então existe um comando pwunconv, onde você vai apagar o etc/shadow e vai voltar a hash para o etc pswd, e o pwconv volta para o estado original. Tá? Então para a gente não perder muito tempo aqui também, sugiro vocês fazerem esses testes, né? E sempre, como vocês vão estar mexendo em arquivos importantes aí, tira um snapshot da VM, faz os testes aí, se deu algum problema, você volta a imagem anterior, né? Comandinhos para a gente adicionar usuário, tá? Eu coloquei aqui um tutorial, depois eu vou pedir para vocês irem testando assim, tentei colocar numa lógica, para ir dando certo aqui. Existe o comandinho user add, tá? Que é um comando mais antigo, onde você tem que preencher aí várias informações. Então vou pedir para vocês testarem, ó, o "-u" e o "-g" aqui, ó, vocês estão criando um usuário e passando o ID, né? Vocês estão falando para o sistema ignorar a sequência dele e utilizar esse ID. Tá? Não é muito interessante fazer isso, mas quem quiser testar depois, vocês podem já criar um usuário com um ID próprio, beleza? Então, os comentários, qual que vai ser o shell padrão, enfim. Nossa, professor, é muito complicado criar um usuário, né, desse comando user add. É por isso, pessoal, que nós temos um comando que é o contrário dele, né? A gente tem o user add e a gente tem o add user, que é o mais utilizado. Ele é um script que ele vai te perguntar ali algumas coisas básicas, né, como senhas, nome e tal. E aí ele vai criar de uma forma mais automática para a gente. Então, normalmente a gente usa o add user, ele é mais utilizado, tá?
E aqui, para a gente apagar um usuário, userdel -r de recursivo para apagar todos os diretórios. Eventualmente, né, pessoal, você criou aqui um usuário, user add, né? Aqui você criou um comentário, digitou alguma coisa errada, você pode usar o comando user mod, né? Modificar as opções do usuário. Você passa aqui os parâmetros, né? -u, -g, -s, qual que é o shell, qual que é o usuário. E aí você pode fazer essas alterações. Igual eu mostrei ali um comando que é o chmod, né, o Change Modifications, a gente tem o User Mod. Também aí fica de material extra aí para vocês estudarem. Tem o comandinho change, tá? Não é change. Ele vai mostrar informações da expiração de senhas e tal. E essas informações vão estar aqui no etc/shadow, tá? Tem aqui alguns, vocês estão vendo uns números meio esquisitos aqui no final, né? Isso aqui são informações de expiração de senha, quanto tempo ela vai durar, enfim. Então, quem quiser ver certinho aí, procura lá na internet, né, estrutura do etc/shadow, que ele vai te mostrar certinho aqui a sequência desses números. Ou executa aqui o change, tá? Que ele vai te dar exatamente a sequência que aparece. Beleza, pessoal. Então, feito aqui, né, acabamos entrando um pouquinho na parte de Linux aqui, vamos ao que interessa na parte de senhas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar dois usuários, add user, né? Deixa eu usar o sudo aqui, add user teste1, tá? Olha lá, ele adicionou o usuário teste1, criou um novo grupo com o mesmo nome, tá? O IDs aqui, toda vez que você cria um usuário, cria um grupo com o mesmo nome. Diretório home dele e tal, nova senha. Eu vou colocar assim, ó, pass, abreviação de password minúsculo, vou digitar aqui novamente. Essas informações aqui eu vou deixar tudo em branco e daí enter. E aí vou criar um teste 2 e agora eu vou colocar assim, ó, p maiúsculo arroba ss minúsculo. P maiúsculo arroba ss minúsculo, tá? Só para a gente brincar um pouquinho aqui com as senhas. Então, se eu der um cat no etc /passwd pipe grep teste1, tá lá o usuário que nós acabamos de criar. As hashes estão no etc shadow, o ID, o GID, né? Os comentários lá, nome e tal, telefone eu deixei tudo em branco. Diretório padrão e o terminal, né, o bash padrão. Mesma coisa para o teste 2. E se eu olhar dentro do shadow, shadow, tem que usar aqui o sudo, tá lá o teste 2, né, a hash dele, as informações lá de expiração de senhas, o teste 1, mesma coisa lá bonitinho. Então, pessoal, não tem muita dificuldade aqui, tá? A gente chama o John the Ripper em cima do... Aqui tem que ser o arquivo com as permissões de usuário. E existem ali, né, várias hashes, vários algoritmos. Esse aqui eu já estou adiantando para vocês que está usando o formato cripto, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um segundo exemplo. Mas aqui, ó, dá para a gente fazer um John dentro do etc/shadow --format igual a crypt. Ele vai usar, né, o modo de operação dele, tá? Ó, do root ele já descobriu a senha aqui. Se eu for dando enter, ele me mostra, né, qual parte ele está testando, né? Ele está usando uma lista de dicionário padrão aqui. Eventualmente você pode passar uma lista sua que você baixou na internet. Se eu der mais um enter aqui, ó, ele já percorreu 25% da lista e aqui a sequência que ele está testando. Então ele está tentando quebrar lá as hashes, né, da conta root já quebrou. Vamos ver quantos por cento aqui, 39%.
47, né? Tá na metade. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Chamo John the Ripper, né? O formato aqui, né, tem alguns formatos que eu vou falar daqui a pouco. Tá usando o crypt que ele vai tentar quebrar essas senhas aqui. Vamos ver se ele quebra, né, o pass e o P maiúsculo com arroba. O root já foi, né? 70%. E aí a gente faz o teste aqui para você, né? O processamento está lá em cima aqui agora. Então aqui mostrando que ele quebrou, tá? Daqui a pouco eu mostro lá no ao vivo, né? O pass é bem tranquilo. E aí, a hora que acabar aqui, a gente vai fazer um exemplo aqui bem legal. A gente vai criar 2 usuários, só que com a mesma senha. E aí, né, vamos dar uma olhada nas hashes. Teoricamente, essas hashes têm que ser iguais, né? Se as senhas são iguais, mas vou deixar vocês aí um pouco curiosos, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Vamos ver aqui. 97, né? Lá. Aqui, ó, agora, pessoal, ele vai tentar. Ele estava aqui, né, utilizando aqui um modo single, que eu falei para vocês, que ele testa ali, por exemplo, root, né, testa ali a mesma senha, só que senha ao contrário, por isso que quebrou. Agora ele vai utilizar uma word list. Qual word list ele está usando? Essa padrão dele aqui, ó, user share John password list. Tem como a gente passar uma outra word list através do parâmetro menos word list, né, igual eu coloquei aqui, ó. Você pode colocar menos word list igual e a sua word list. Tem como você mudar também qual que é a word list padrão que o John the Ripper usa, tá? Então agora aqui ele vai percorrer essa lista, tá? Então aqui ele usou aqui umas técnicas de força bruta, tal, mas agora ele está usando essa word list. Dentro dessa word list, deixa eu ver aqui, acho que vai demorar um pouquinho, ó. Vai demorar bastante, aliás. Já tem a palavra pass e a palavra Kali. Então ele vai, eu fiz esse teste aqui antes da gravação, ele vai quebrar, ó, ele está percorrendo a word list aqui. Ele vai quebrar a senha da conta Lucas, que a senha é Kali, e a senha da conta teste1, que é PES, tá? Então, em algum momento ele vai chegar aqui, ó, mas tá um pouco lento aqui porque o processamento está comendo solto. Mas vamos deixar um pouquinho aí. Qualquer coisa também a gente passa uma word list menor, só para ver funcionando. Mas vocês podem fazer o teste aí depois. Ele só não vai quebrar essa segunda senha aqui que eu passei para vocês, né, que eu criei aqui, PES. Essa palavra não tem na word list, então ele não vai quebrar, tá? Então aqui eu acho que vai demorar bastante, ó. Os primeiros, ó, as palavras que ele está testando, né, nesse exato momento, mas eu acho que não vai valer a pena esperar aqui não, porque no teste que eu fiz tava lá, ele quebra lá nos 80% da lista. Eu vou parar aqui por causa do tempo, mas aqui, ó, do PES ele chegou até quebrar, ó. Acho que quando eu fui parar, fui abortar aqui, ele já tinha quebrado. Mas só para mostrar para vocês, ó, se eu der um cat no user share John, né, esse cara aqui, ó, cadê? User share John, password list, vou dar um pipe grep no pass, ou seja, imprima todas as linhas que tem essa palavra pass, né? Então tem aqui a senha e Kali, que é a senha da conta Lucas. Então essa palavra está dentro dessa word list.
Tá? Então, deu para mostrar aqui para vocês, né, que ele quebrou aí duas contas. Ele ia quebrar também do usuário Lucas, porque a senha Kali está dentro dessa word list, só não vai quebrar a senha do usuário teste 2, tá? Porque a palavra não tem na word list. Deixa eu dar um userdel aqui no teste 1 e no teste 2. Beleza, aqui uma mensagem, né? Como eu não configurei e-mail, ele tentou apagar esse diretório, mas ele não existe. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Atenção, ó. Vou criar novamente. Vou colocar aqui, ó. Teste 10, só para mostrar um usuário diferente aqui. E a senha eu vou colocar teste, tá? Confie em mim aí que eu estou digitando somente a palavra teste, tudo em minúsculo. E vou criar aqui o usuário teste 11, só que também vou colocar a mesma senha, teste. Ou seja, criei dois usuários com a mesma senha, tá? Se eu der um cat no etc swd pipegrep teste 10, tá lá, teste 11 tá lá, né? Inclusive usou o ID do usuário antigo. Se eu fizer a mesma coisa aqui, né, no teste 10 no etc barra shadow, né, vou usar o sudo aqui, tá lá, e no teste 11 tá aqui. Se vocês olharem aqui, pessoal, vocês podem fazer esse teste aí depois também, né? Criei dois usuários com senhas iguais. O que está acontecendo aqui, pessoal? As hashes apresentadas aqui, ó, elas referem-se à mesma senha, porém são diferentes. Existe aqui um conceito, pessoal, aí a gente teria que entrar um pouco na parte de criptografia, que é o conceito de salts, tá? S-A-L-T, temperos, né? Você adiciona um valor a mais dentro da hash da sua senha, né, para dificultar a quebra. Então aqui vocês vão ver que tem uma estrutura similar, ó, começando aqui com dólar, terminando aqui num dólar, tá? Isso aqui é o tempero. Ele gerou um valor aleatório, sei lá, ele pegou a posição do cursor do mouse, pegou algum valor ali da CPU e tal, e adicionou a minha hash e gerou uma outra hash, tá? Então essa é a ideia aqui do uso de saltos, né, para dificultar a quebras de hashes. E aqui é a mesma coisa, tá? Ele mostra aqui o temperinho, né, o salt, e foi concatenado com a hash para gerar esse valor aqui que vocês estão vendo todo embaralhado. E o que aparece aqui, né, dólar, um número ou uma letra dólar, vai indicar qual o algoritmo que ele está utilizando, tá? Então, o Linux, né, ele trabalha, coloquei aqui, né, o Y é do crypt, mas tem outro, dependendo se você está usando uma versão mais antiga, né, pode aparecer o 5 ou o 6, né, que é o SHA-256, o SHA-512. Então, ele, através dessa informação aqui, ele vai tentar quebrar, né, a sua senha. Tá? Então, isso aqui daria um outro curso, tá? É um material extra para vocês, quem quiser estudar aí, né, como que esses saltos são gerados, tal. Mas é para dificultar a quebra das hashes. Então, nós vimos aqui em cima, né, que nós conseguimos quebrar ali duas senhas. O que importa, pessoal, é ter uma lista de dicionário boa, tá? A gente viu ali que das senhas que eu estou utilizando, né, o Tor, o Kali e o PES, elas foram quebradas. Quem quiser, né, aprofundar mais aí no John the Ripper, né, pode usar o próprio manual que tem aí instalado, né, basta digitar Irmã John, ou coloquei outros links aí também que eu achei interessante para vocês darem uma olhada. Então, na parte do Linux, pessoal, o que nós fizemos, né?
brincamos ali com o etc PSWD de tirar esse X, é como se nós estivéssemos apagando a senha. E se você tem acesso a hash, né, basta, aí não tem muito o que fazer, chama o John the Ripper, você pode usar uma word list específica ou a padrão dele mesmo e torça aí para a senha que vocês estão tentando quebrar existir dentro dessa lista de dicionário. Então nós fizemos basicamente a mesma coisa no Windows, né? A parte de limpar, aqui no Linux é só apagar esse X, e a parte de tentar quebrar essa senha. Na parte de senhas, né, pessoal, a gente tem na política de segurança, né, sempre a gente vai trabalhar com 3 aspectos: algo que você é, algo que você sabe e algo que você tem. A maioria dos sistemas, né, a gente acaba focando em algo que você sabe, que são as senhas. Então, isso aqui são chamados de fatores. Então, o que é esse tal de habilita a autenticação de 2 fatores? Além da senha, você escolher um outro fator para você poder logar na aplicação. Então, por exemplo, eu só posso logar na minha conta bancária do meu celular. Se eventualmente eu perder minha senha do banco, eu terei que perder também o meu celular para poder ter acesso. E a senha sempre baseando em 2 funções, tamanho e complexidade. Por exemplo, né, vamos pensar um pouquinho, essa senha aí é complexa? Se a gente olhar, né, se vocês olharem o desenho do teclado, né, o que a pessoa fez? Apertou o Shift 1 e desceu, né, que é a Z. E aí apertou o Shift de novo e subiu a segunda fileira, né, o X, o S e o W. Enfim, esses desenhos assim que a gente normalmente faz em teclado, né, com certeza tem, né, nessas listas de dicionários. Depois vocês podem dar, inclusive, um pesquisar lá nessas listas para ver se vocês encontram essas palavras aí, tá? E então, pessoal, fechando essa parte de ataques às senhas, né, nós vimos o ataque offline, você precisa da hash para poder tentar quebrar. Um online, né, normalmente a gente tenta ir através de roubos de sessões. Isso aqui eu vou mostrar depois na parte web, quando a gente falar de ataques, principalmente aí do XSS, onde você consegue roubar a sessão da pessoa. Isso aqui é a classificação do hacker ético, né? O ativo online, né? Quando você tenta lá um admin, né? Root Tor, enfim. Ou através de técnicas de engenharia social, né? Vira e mexe a gente recebe aí ataques, né? Através de phishing de e-mails, né? Ah, clica aqui e tal. Na verdade, você está mandando a senha para a pessoa. Então, o roubo de sessão, quem quiser fazer aí na mão, né? Só para ver que funciona, loga em algum, por exemplo, no seu Gmail, pega os cookies e exporta, né, e importa em outra máquina. Abre lá o Gmail, vocês vão ver que vocês vão conseguir acessar a conta de vocês, tá? Mas isso aqui só para ver funcionando, a gente vai fazer isso depois através do XSS. O ataque offline, né, é esse que nós vimos aqui, lista de dicionário, você vai ter uma eficiência no seu ataque de acordo com a lista que você está usando. Você pode aplicar um ataque híbrido, né, pedir para alterar algumas letras por outras coisas. O força bruta, que vai tentar aí todas as combinações possíveis, em algum momento ele vai quebrar. E pessoal, né, para a gente já caminhando para o final aqui, né, qual que é um método infalível, né, e rápido, eficiente na descoberta de senhas? O método infalível aqui, pessoal, é o nosso famoso Keylogger. É um programinha aí que captura todas as teclas digitadas e aí não tem, né, você não precisa perder tempo em tentar quebrar essas hashes, você está visualizando ali o que o usuário está digitando. Cuidado aí, né, quem quiser testar e instalar um Keylogger, instala numa VM, né, sem acesso à internet, para vocês verem o funcionamento. E a parte de escalar privilégios, né, o que a metodologia do hacker ético recomenda é você já tentar hackear uma conta root, igual ali nós vimos, né, descobrimos a senha da conta root.
O assunto da nossa próxima aula é você através de uma vulnerabilidade, onde nós, né, passamos lá pela fase 1, da fase de reconhecimento. A gente pode executar códigos remotos, né, exploits. A principal ferramenta aí é o Metasploit. Também você pode ter acesso ao shell e tal. Ou através de técnicas de engenharia social. Tá? Então, essas são as recomendações aí para vocês escalar privilégios. Eventualmente você quebra uma senha de uma conta que não é root, talvez você não consiga fazer muitas coisas. Beleza, pessoal? Então aqui do Linux, né, mostrei para vocês aí a parte de como limpa uma senha. Obviamente vocês precisam também de acesso físico, né? Vocês precisam de acesso semelhante ao Windows, né? Você precisa ter acesso ao arquivo SAM. E aqui no caso do Linux, né, o etc pswd, caso você queira limpar a senha, basta apagar aquele X ou eventualmente quebrar a senha. Chama lá o John the Ripper, mas você precisa das hashes. Beleza, pessoal? Então, finalizamos essa parte de quebra de senhas. Vou voltar nesse assunto lá na frente, quando a gente falar um pouquinho sobre redes wireless. Vou deixar um questionário lá no Moodle, que é a tarefinha dessa semana, e aí vocês respondam lá. Qualquer dúvida, a gente pode interagir lá no fórum referente à aula 9. É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço aí para todo mundo.